Oi, meu nome é Pablo, sou professor de literatura do Colégio Metropolitano e no vídeo de hoje falarei sobre os diversos conteúdos de literaturas mais frequentes no Enem. Tudo bem? Vamos lá então? Bem, é importante a gente começar te informando que a prova de língua portuguesa no Exame Nacional de Ensino Médio ela é dividida em 3 frentes: gramática, literatura e interpretação de texto. Só ressaltando, literatura não é tão lembrado quanto a interpretação de texto. Interpretação de texto é o conteúdo mais frequente na prova de linguagens. Não somente na prova de linguagens, mas também na prova de humanas, na prova de ciência da natureza e também na prova de matemática. Então, fica uma dica importante para você, que interpretação de texto é super significativo. Detalhe, para ser um bom interpretador de texto, você tem que ter noções de gramática, morfologia, sintaxe, estilística, semântica. Por quê? Por que é importante? Porque você vai formar uma pré-compreensão que, consequentemente, vai te dar noção para compreender aquilo que está lendo e, consequentemente, brincar com as alternativas que está lá. Na verdade, não é brincar, é responder as alternativas que estão lá. Perfeito? Bem, a prova de literatura é elaborada majoritariamente em cima dos autores modernistas, que a gente vê mais nos conteúdos do terceiro ano do ensino médio. Aqui no Colégio Metropolitano, não é tão diferente de outras escolas particulares pelo Brasil afora, a gente faz a parte de historiografia literária em 2 anos. Do primeiro ano ao segundo ano do ensino médio, a gente encerra todo o conteúdo de literatura e no terceiro ano a gente revisa tudo. Então, no primeiro ano eu vou de gêneros literários a romantismo e no segundo ano de romantismo a pós-modernidade. Beleza? Vamos lá então. Mas assim, os conteúdos mais frequentes na prova, e tanto que no terceiro ano, principalmente aqui no colégio, eu foco muito nos autores modernistas. Tanto é que eu deixo praticamente o segundo semestre inteiro somente com o modernismo e o pós-modernismo. Por que eu faço isso? Porque eu reviso todo o conteúdo no terceiro ano e de janeiro a junho eu dou um panorama geral, mas assim, de trovadorismo, barroco, romantismo, se você pensar, galera, eu viso tudo com os meus meninos, entendeu? E aí no segundo semestre eu foco nesses autores, por quê? Porque esses autores são os mais lembrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Na verdade, o conteúdo mais importante de se estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio é o modernismo. Entendeu? Sabendo ele, você vai desfilar na prova. Vamos lá então. Mas Pablo, de vez em quando aparecem alguns autores mais clássicos. Sim, Machado de Assis é o que é mais lembrado. Então eu vou soltar aqui uma lista feita pelo G1 dos autores mais lembrados na prova. Acompanhe comigo, por favor. Pode ver que Carlos Drummond de Andrade, 18 vezes, Manuel Bandeira, 6 vezes, Machado de Assis, 6 vezes. Repetindo, Drummond, modernista, 18 vezes. Manuel Bandeira, modernista, 6 vezes. Machado de Assis, realista, 6 vezes. Mário de Andrade, 6 vezes. Ferreira Goulart, 5 vezes. Tanto Mário quanto Ferreira Goulart são modernistas. João Cabral de Melo Neto, modernista, 5 vezes. Oswald de Andrade, esse aí é o, 4 vezes. E Luiz Fernando Veríssimo, 4 vezes. Vinícius de Moraes, 4 vezes. Rubem Braga, 3 vezes. Esses são os 10 autores mais lembrados na prova. Importante a gente destacar aqui, pessoal, uma coisa assim. O fato desses autores serem os mais lembrados não quer dizer que eles vão estar na prova desse ano. Não. Estou dizendo para ti que os autores mais significativos para o Exame Nacional do Ensino Médio são os autores do período modernista. Por quê? Porque são autores mais atuais. E os temas que eles propõem são temas que dialogam com a nossa atualidade, com a nossa atual conjuntura. Isso é significativo, por exemplo, para a redação. Porque a redação ela se baseia em temas o quê? Da atual conjuntura. Quer dizer, da atual, se atual é conjuntura. Da nossa conjuntura. E se isso é representativo, consequentemente, vai dialogar com a prova de linguagens, também com a prova de humanas. Então, eles vão explorar conteúdos do nosso tempo, que você lembra mais. O problema é que nós estudamos no ensino médio os defuntos, e a gente quase não vê os autores do nosso tempo. Uma grande preocupação que eu tenho tido aqui na escola é justamente essa, é de colocar autores do nosso tempo. Por quê? Porque nos últimos Enems, vamos falar assim, a gente tem visto que eles têm explorado mais autores contemporâneos. Para além desses,
como Ana Cristina César, que é uma autora marginal dos anos 70, Paulo Leminski, enfim, e outros grandes autores da nossa literatura que você pode até não conhecer, mas eles estão aí. E que você deve procurá-los, que você deve ler. Cara, você pode hoje em dia seguir esses caras no Twitter. Por exemplo, Fernando Bonassi, entendeu? Escreve microcontos, cara muito bom mesmo. Vale também ressaltar, por exemplo, o Fabrício Capinejá, de vez em quando ele está no programa Encontro da TV Globo. E ele cai no Enem, cara. Ele é muito bom. Você pode seguir esses caras na internet aí, no Instagram, no Twitter, e ler eles. Entendeu? Porque outra característica desses autores do nosso tempo é que eles estão produzindo conteúdos visuais, entendeu? E conteúdos também para essas plataformas aí que são o Twitter, o Facebook. Então vale a pena você conferir esses autores, porque esses autores têm sido lembrados nas provas. Perfeito? Vamos lá então. Avançando, né? E uma pergunta que não quer calar é o seguinte: Pablo, porra, Drummond, cara, mais de 10 vezes, tá? Como assim? Como é que esse cara é tão lembrado assim? Gente, o Drummond é tão lembrado, não é porque ele é só bom, não. Não tem nada a ver com isso. Ele é o mais citado porque ele consegue se diferenciar, cara, pelos temas que ele aborda. Então são temas que dialoguem muito com o nosso momento. E isso é extremamente significativo para a banca. Por exemplo, um cara que fala sobre identidade, um cara que fala sobre questões sociais e filosóficas, e um cara que trata a memória, no caso a infância, e o cotidiano com tanta ênfase e com uma certa peculiaridade, talvez só o Manuel Bandeira consiga falar de alguns temas da mesma forma que o Drummond falou, sobre a questão da infância e do cotidiano. Nesse sentido, os dois são muito parecidos. Mas em outros temas, cara, sobre temas sociais, o Carlos Drummond de Andrade, ele é extremamente diferenciadíssimo, entendeu? E nesse sentido ele acaba se destacando, galera. No ponto de vista da lírica, ele é o cara que mais se destaca. Nós temos o príncipe dos poetas, que é o Olavo Bilac, que, nossa, muito bom. Mas assim, o Drummond, gente, impecável. Não vou ficar aqui rasgando elogios pro cara, mas assim, eu quero que vocês vejam que o Drummond, ele é um poeta diferente, não somente por abordar esses temas que eu acabei de elencar aqui, mas também por ser um poeta que dialoga com os diversos problemas que o nosso mundo está vivendo agora. Ele conseguiu enxergar problemas lá nos anos 30, 40, 50, que são atuais, entendeu? Pô, vivemos um momento de ascensão do autoritarismo. Ele debateu sobre isso. Vivemos um momento onde os valores estão sendo questionados. Nos anos 40 e 50 também isso aconteceu. E passamos um momento de ressignificação da estruturação artística. Por exemplo, a arte mudou. As vanguardas, quando elas surgiram na Europa, elas culminaram, por exemplo, elas ressignificaram os textos artísticos em diversos países do mundo. Do Brasil não foi diferente. E poucos foram os autores que conseguiram absorver isso. Os nossos modernistas de 22 conseguiram, e o Drummond também. O Drummond, que também faz parte desse grupo, mas não totalmente da geração de 22, mas um pouco depois, cara, ele conseguiu beber perfeitamente tudo aquilo que estava sendo passado lá fora e conseguiu transmitir isso com uma pegada brasileira, com a linguagem nossa, simples, atual, que qualquer um consegue entender. Diferente do Murilo Mendes, que é um poeta para poeta, ou seja, um poeta que não está muito afim de ser entendido, apesar de ser muito bom, o Drummond não. O Drummond faz questão que você entenda ele. Bem, diante disso, quero te mostrar aqui como que o Carlos Drummond de Andrade, que é o cara mais lembrado na prova, cai na prova. Vamos ver? Verbo Ser é um poema do Drummond, um poema muito importante, de uma das fases dele. E é um poema que caiu no Enem de 2016. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu vou ler o enunciado e a partir do enunciado a gente vai tentar encontrar aquilo que a gente tem que buscar lá no poema. Perfeito? Vamos lá. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. Bem, a gente está percebendo aqui de cara que o tema da poesia proposta aqui na prova é sobre inquietação existencial. Inquietação por quê? Você vai perceber que no texto está cheio de questionamentos, cheio de interrogações. Essas interrogações, elas não estão aí à toa. Isso reflete que o sujeito lírico, ele está inquieto. Inquieto com o quê? Consigo. Por isso o título do poema, Verbo Ser.
Outra coisa muito importante. Quais são as inquietações dele? Bem, sobre o ser. Mas sobre o que especificamente? A autoimagem e a corporeidade. Vamos ver isso? Então nós temos que encontrar no texto elementos que dialoguem com a autoimagem corporal e a sua corporeidade. Vamos lá. Verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome. Tem os três. Eu sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível. Ser? Dói. É bom. É triste. Ser, pronunciado tão depressa, cabe tantas coisas? Repito. Ser, R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Putz, ó, galera, ó, isso aqui na prova, né? Se você não estiver concentrado, você desconcentra, porque faz uma reflexão muito interessante, inclusive isso é muito atual. Isso é um debate muito atual. Vivemos um momento hoje, até o Bauman, em Mal-Estar na Pós-Modernidade, eu acho que Mal-Estar na Civilização é do Freud, desculpa agora aqui a autoria do livro, mas ele problematiza sobre uma dessas questões. Um dos temas mais frequentes no debate sobre a pós-modernidade é a questão da beleza. E aqui a gente vê um cara que não está muito satisfeito com ela. E esse tema da corporeidade, por isso que eu estou te falando, é um tema atual. É um tema que reflete os nossos dias, que problematiza questões que você está vendo aí, corriqueiramente. Tem diversos canais aqui no YouTube para falar sobre a questão da imagem. Para falar justamente dessa questão de, assim, ó, pô, como eu devo ser, como eu estou bonito, eu estou feio. Ditaduras, basicamente, de alimentação para você ter um corpo saudável. Não ser saudável, mas ser belo. Né? E nós aqui da literatura, a gente tem uma perspectiva do que é belo. Né? Não é esse belo que você está vendo aí, mas um belo que é pautado na verdade, na justiça, que não são valores, né? Não são valores que tem nos nossos dias, que são valores onde a beleza, ela é uma imposição, ela é uma busca dessa civilização moderna. Ou seja, o que ela quer? Eu quero ser bonito, para quê? Para ser pegável, para ser visto, para ter mais likes. Então, o poema, claro que ele não vai debater sobre isso, mas o poema questiona essa questão da imagem. Pô, como eu me sinto diante de tantas confrontações, dessa ditadura da beleza que existe hoje? Você tem que ser bonito. Bonito pressupõe que é ser limpo, ser cheirosinho, mas tem que ser assim. Não discordo. Mas, você tem que ser desse jeito, entendeu? Você tem que morrer na academia aí, camarada, 5 horas da manhã, fé, foco e força. Que isso? Entendeu? Você vê menina aí machucado, vai assistir aula aí de literatura à tarde aí, menino quebrado, porque foi pro crossfit, arrebentou a canela, só para ficar bonito. A pergunta central é, a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. Letra A. No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Interessante. Vamos deixar essa aí. Lembrando que essa aqui, a letra A, ela dialoga com aquilo que está no texto. Bem, o conflito do padrão corporal. Olha só, tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo e jeito? Tá vendo que essa questão do corpo está em questão? Outra coisa. Contra as convicções de ser autêntico e singular. Essa questão de ser autêntico e singular tem a ver com a questão do quê? Do nome, que ele coloca aqui no texto, tem que mudar de nome. E outra coisa muito importante, entra a questão da identidade aí. Mas assim, se eu vou tangenciar a aula, aí vai perder o foco. Mas você percebe que a letra A, ela está dialogando melhor com o texto que está sendo proposto para a gente. Letra B, aceitação das imposições da sociedade, seguida a influência de outros? Aceitação das imposições da sociedade. Cara, se ele está questionando é porque ele não está aceitando, beleza? Aceitar, a gente não teria o ponto de interrogação. Não teria dúvida, não teria questionamentos. Letra C, confiança no futuro, ofuscadas pelas tradições de cultura familiar. Cara, essa aí é aquela, nada a ver. Aquela aí é para você marcar e se lascar, entendeu? A gente lá no TRI lá. Letra D, no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. Novamente, a letra C e a letra D não dialogam em nada com o texto.
Ou na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. Essa é interessante por quê? Porque nós estamos falando da questão da autoimagem. De certo modo, tem a ver com a exclusão. Se você não está atendendo os padrões, né, meu querido? Eu sou um sujeito romântico, né? Eu estou atendendo os padrões mais raquítico e tal, diferente do nosso tempo. O nosso tempo hoje é um padrão clássico, aquele grego, lá, cara forte, largo, entendeu? Isso é bem interessante de a gente observar. Se fosse sobre isso, se a discussão fosse sobre isso, talvez a letra A estaria correta. Mas dessas alternativas, qual que é a mais correta de todas? A letra A. Conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Tanto é que isso se reflete justamente no final do texto. Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Vou ser? Não quero ser. Vou crescer a si mesmo. E F, 3 pontinhos, já era. Por que ele fala desse jeito, gente? Porque ele é contra essas convicções. Porque ele é contra. Ele não aceitou. E nem você, nem eu podemos aceitar essa imposição. Então, esses questionamentos gerou essa reflexão e, consequentemente, a alternativa mais correta seria aí a alternativa A. Marcaria lá no seu gabarito. Beleza? Bem, pessoal, hoje eu procurei trabalhar basicamente nesse vídeo os temas mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio e, consequentemente, aquilo que para nós vai ser mais significativo ao longo desses vídeos que a gente vai estar estudando aqui. Eu vou dar mais ênfase ao modernismo, saiba disso. Por quê? Porque são os autores mais importantes. Na verdade, não são os mais importantes, mas são os mais lembrados, até por uma questão conjectural. E, consequentemente, te espero no próximo vídeo. Beleza? Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.